Olá, sejam muito que bem-vindos ao nosso podcast Lentes do Crime. Eu sou Emanuele Lopes e estou aqui com a presença do mestre, doutor e professor David Lima Prada. Hoje iremos falar sobre o sistema educacional pós-cárcere. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do doutor aqui, de ter disponibilizado seu tempo para estar aqui conosco. É um prazer. E vamos começar com algumas perguntas. Vamos lá. Doutor, me fala, o sistema prisional hoje reeduca? Não, de forma nenhuma. No Brasil, as políticas públicas são muito pequenas para a reeducação do preso, né? São muito singelas. Elas focam mais em cursos EAD, no Sistema Nacional de Políticas Públicas, cujas penitenciárias quase não têm acesso, superlotadas, com poucos equipamentos. E o principal, quando o preso sai para reinserção na sociedade, não existem políticas nem para o preso e menos ainda para a família, que precisa também de políticas públicas para que ele possa se reenquadrar na sociedade com trabalho, com educação e ter uma condição de vida diferente da que ele tinha antes. Certo. E nos casos de menores apreendidos? Os menores apreendidos, algumas instituições no Brasil têm esse trabalho de cuidar da família enquanto o menor está ali apreendido na fundação, no sistema do Estado. Em São José, por exemplo, em Santa Catarina, visitei uma instituição que, além de diversas oficinas de trabalho para os menores passarem o tempo, não ficarem o tempo ocioso e aprenderem ofícios, profissões, para quando saírem de lá poderem trabalhar quando tiverem maiores de idade, também cuidavam paralelamente de assistência à família, o pai, a mãe, tratamentos para pais alcoólatras que batiam nos menores, para bebês. Então, existia um trabalho paralelo para quando o menor saísse, ele tivesse uma outra realidade dentro de casa, que na maioria das vezes fazia ele ir delinquir, né? Então, isso tem que fazer não só com os menores, e tinha que fazer no Brasil inteiro, e infelizmente a gente não tem isso no Brasil inteiro, e também com os maiores de idade, com os ex-presidiários, né? Esse é o principal que tem que ser feito, dar apoio para a família, para que quando a pessoa saia do sistema prisional, menor ou maior de idade, ele encontre um ambiente diferente e melhor em casa. A família recebia algum tipo de apoio, assim, tipo, em particular? Sim, sim, todo tipo de assistência que ela precisava. Então você tinha psicólogos, assistentes sociais, que encaminhavam para programas sociais ou para profissionais, para que ela, emprego, né, sistema de emprego, para que ela pudesse mudar a realidade daquela família e o menor, nesse caso de São José, pudesse encontrar um novo ambiente quando voltasse. E não tivesse mais o desejo de delinquir, né, se inserisse no novo sistema de educação, de relacionamento, de acolhimento, para que ele não tivesse mais aquele desejo de continuar naquela prática criminosa e com violência, etc., que ele via em casa. Então, a partir do momento que ele tem um exemplo diferente em casa, ele tenta se enquadrar naquele exemplo melhor. Certo. Como é a legislação brasileira? Como a legislação brasileira garante o acesso à educação para pessoas com antecedentes criminais? Você poderia discorrer um pouco sobre o assunto? Na medida em que ele sai do sistema prisional, existe um programa do governo, se eu não me engano, chama Escola 4.0, que ele pode acessar no Gov.br, no sistema de políticas para ex-presidiários do sistema prisional, em que existem vários cursos gratuitos do governo para reinserção na sociedade, mas também existem diversos outros cursos gratuitos de várias instituições, USP, enfim, que ele pode acessar e a partir dali ter uma nova realidade no sistema de mercado de trabalho. São todos remotamente? Sim, tudo EAD. Tudo EAD, tudo certo. EAD. Você acha que tem alguma diferença de ser EAD ou ser presencial? Não, na verdade, não é um problema do EAD, mas é que o sistema EAD ele demanda mais foco da pessoa, né? Quando você está numa sala de aula, você vê o comportamento dos outros, isso a sociologia explica. Se está todo mundo prestando atenção, você tem uma tendência maior de prestar atenção,
né, de seguir o comportamento dos demais. No sistema EAD, se ele estiver em casa sozinho, ele tem uma maior distração. Escutou um barulho, o filho fez um barulho, a mãe chamou, a esposa, o vizinho bateu a porta. Enfim, qualquer coisa pode distrair ele. Sentiu a vontade de entrar no Instagram, no Facebook, enfim, né? Então tem muito mais distrações. Então é preciso muito mais foco no EAD, para qualquer pessoa. Sim, realmente. Quais são as dificuldades legais que o ex-presidiário podem enfrentar ao tentar se matricular em instituições de ensino? Acho que eu vou perguntar de novo, perdão. Quais são as dificuldades legais que ex-presidiários podem enfrentar ao tentar se matricular em instituições de ensino? Na matrícula, dificilmente ele vai ter uma dificuldade para se matricular num curso profissionalizante, graduação, etc. O que pode acontecer, que às vezes acontece, e não só com esse presidiário, mas alunos do FIES, enfim, de várias políticas públicas, os alunos com maior condição financeira daquela instituição de ensino descobrirem que é aluno do FIES, que é ex-presidiário, e gerar um processo de discriminação. Isso acontece bastante. Mas para a matrícula não há problema. O que às vezes acontece é para o mercado de trabalho, né, que aí é checado os antecedentes criminais e aí muitas vezes ele não consegue participar do processo seletivo até o final. Sim. E que tipo de documentação é necessária para que um ex-presidiário se inscreva em cursos ou programas educacionais? Aí depende do curso que ele vai se inscrever. Se for faculdade, ele vai ter que ter um ensino fundamental e médio completo. Se for profissionalizante, dependendo do curso, não precisa. Então depende do nível de escolaridade onde ele parou, né? Existem supletivos que ele pode fazer o ensino que ele parou de uma forma mais abreviada, mais célere, para uma profissão, um curso profissionalizante que ele queira escolher, ou mesmo uma faculdade, mas aí depende de onde ele parou. Pelo que o senhor está me dizendo, ele não vai enfrentar nenhum tipo de dificuldade, ele vai realmente conseguir se reintegrar na educação como qualquer outra pessoa. Sim, na maioria das vezes ele não tem problema para estudar, ele vai ter problema depois, se ele for trabalhar para alguém, ele pode sofrer algum tipo de discriminação. Certo. E tem Queria perguntar quais são os principais recursos disponíveis para apoiar a reintegração educacional de ex-presidiários. Os recursos são da política nacional, do sistema penal, e na maioria das vezes é destinado a curso EAD. Uma das coisas que tinha que ser feito era ter melhores condições nos presídios, né, para que existisse mais humanidade e existisse mais estudo, né, de profissão e estudo de teoria, né? Então ele pudesse ler mais livros, fazer mais cursos online e fazer oficinas para que ele aprendesse uma profissão e saísse de lá já com uma profissão definida. Mas, infelizmente, os políticos costumam dizer que dinheiro, destinação de recursos e construção de cadeias e presídios não dá voto. Então, no Brasil, isso não é muito prioridade dos políticos. Então, em época de eleição, você vê que pouco se fala em auxílio ao sistema prisional. Se fala em combate à criminalidade, mas na reeducação desse criminoso, pouco se fala, né? Então, os recursos são muito escassos, mal aplicados, e o índice de reinserção no sistema prisional dos nossos ex-presidiários no Brasil, infelizmente, é muito alto por conta disso. Sim, eu concordo plenamente. E como que os ex-presidiários podem buscar assistência jurídica caso enfrentem discriminação no acesso à educação? Aí eles têm à disposição a Defensoria Pública, né? Dependendo da cidade também existem os núcleos de prática jurídica, escritórios modelos, que ele pode procurar para ingressar com ação ou para fazer ofício. Normalmente a Defensoria ela faz um ofício e normalmente resolve o problema. Se não resolver, aí ele pode ingressar com ação sem ter nenhum custo. Ai, que bom. Tem algum programa de funcionamento ou bolsas disponíveis para ex-presidiários que desejam retomar os estudos? Não, existe destinação de recursos do governo federal enquanto ele está preso, né? Existem
existe destinação de recursos para as famílias enquanto ele estiver preso. Depois que ele sai, não. Por isso que eu digo que é muito importante ele estudar e aprender um ofício quando ele está na cadeia, não depois. Porque depois ele precisa comer. Lá na cadeia ele tem refeições todos os dias, refeições balanceadas, verificadas por uma nutricionista, ele tem toda uma assistência alimentar. Quando ele sai, não. Né? Então ele precisa de recursos para não roubar de novo, para não voltar para lá. Então por isso que eu insisto que é necessário ele aprender antes e não depois. Sim. E qual que é o papel que as ONGs e organizações de sociedade civil desempenham na reintegração educacional de ex-presidiários? É muito importante justamente por falta de políticas públicas e por falta de destinação de verba pública para ajudar o ex-presidiário. Em países mais desenvolvidos, né, o Brasil é considerado um país subdesenvolvido, em países mais desenvolvidos você tem um acompanhamento de vários agentes que acompanham determinados presidiários. Então ele tem uma quantidade de pessoas para acompanhar, para ver se ele não voltou a delinquir, se ele não está... A gente tem o regime semiaberto, né, em que ele fica uma parte do tempo livre, para ver se durante esse tempo livre ele está trabalhando, está estudando, o que ele está fazendo, não está fazendo nada de errado. No Brasil não existe nada disso. Né? A gente tem no máximo a tornozeleira eletrônica para alguns crimes, para algumas pessoas também não tem verba para todo mundo ainda, que não é o ideal, né? Está muito longe de ser o ideal. Sim, verdade. Bom, então por aqui a gente encerra as nossas perguntas. Agradeço muito pela presença. Eu que agradeço o convite. E agora eu tenho para falar para vocês que vou deixar as redes sociais tanto do doutor quanto do nosso projeto Lentes do Crime, para quem tiver interesse em acompanhar, poder estar seguindo. Muito obrigada.